bem-vindos a mais uma aula de matemática. Essa é a aula 3, referente ao roteiro 2 do segundo bimestre. Hoje nós faremos a atividade do livro integrado das páginas 11 à página 17. Então vamos iniciar? Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre adição hoje. E para começar, a gente vai iniciar na seção seguindo pistas. Uma adição é feita de parcelas e seu resultado é chamado de soma. É importante que a gente saiba como organiza isso. Então, esses dois números que aparecem na conta, eles são chamados de parcelas. E aí, o resultado, conhecido como soma. Ou ele pode se apresentar dessa forma, que é a forma de algoritmo. Então, primeira parcela, segunda parcela e a soma. Para confirmar essa informação, você vai fazer uma atividade na qual você vai precisar usar calculadora e lápis de cor, certo? Você vai efetuar as adições e anotar as somas nos quadros. Para isso, você vai utilizar como recurso a calculadora que está disponível no QR Code. Aqui embaixo tem um link que pode ser utilizado para acessar a calculadora que você vai utilizar para a realização dessas atividades. Vamos lá? Certo? Essa é a calculadora que você vai utilizar para a realização da atividade. Eu vou demonstrar como que vocês usam fazendo a primeira continha que está disponível no livro integrado, tá bom? Então, é a conta 987 mais 347 igual. Então, aqui, vai ter o resultado em forma de algoritmo e aqui o resultado escrito na forma de número, ok? Se você limpar aqui, ele vai apagar toda a informação. Mas você tem a oportunidade também de fazer o cálculo 987 mais 347 e deixar essa conta registrada. Como? Usando essa setinha aqui para limpar a informação. Tá? Vou fazer a segunda para a gente confirmar a informação que eu estou passando para vocês. 209 mais 981 igual. Então, tá vendo? Vai ficar registrado aqui. Quantas você fizer, ficarão registradas todas nesse quadro. E aí fica fácil depois para colorir e fazer conforme o que está sendo solicitado na atividade. Bem, tendo visto a calculadora, que é um recurso que você vai utilizar, você vai realizar todas essas continhas. Eu vou exemplificar para vocês como vocês farão e em seguida vocês farão sozinho, que esse é o nosso combinado desde a primeira aula. Então, vamos lá. 987 mais 347, nós vimos lá na calculadora e o resultado é 1.334. E aí, eu vou procurar aqui, depois que vocês fizerem todas essas aqui, vocês vão perceber que essa última conta aqui, ela também dá 1.334. E por isso eu vou seguir esse comando, localize adições que têm parcelas iguais e pinte-as com a mesma cor. Então, eu vou vir aqui, vou pintar da mesma cor, ok? Vamos seguir adiante. Essa conta que eu passei para vocês agora há pouco, 987 mais 347 igual a 1.334, e 347 mais 987 igual a 1.334, elas são contas que fazem parte da propriedade comutativa. A propriedade comutativa, ela é própria da adição. Então, quando a gente fala propriedade, a gente fala que é própria de alguma coisa, certo? E no caso da adição, essa propriedade é a comutativa, tá bom? Então, o que acontece? Qual é a característica principal da propriedade comutativa? É justamente comutar, que quer dizer inverter a posição. Ou seja, tanto faz eu fazer 987 mais 347, eu vou ter esse resultado. E se eu fizer o inverso, 347 mais 987, eu vou ter o mesmo resultado. Então, é isso que essa atividade quer provar, tá bom? Vamos seguir, então. Diga aí, seção Diga aí. O que você pode dizer sobre as parcelas e as somas das adições que pintou a mesma cor? Já deixei a dica, tá bom? Vamos seguir. Podemos aplicar em adições com mais de duas parcelas também. Olha só, essa propriedade comutativa, ela não só pode ser aplicada em contas com duas
parcelas como em 3, em 4. Aqui eu vou dar só um exemplo para que vocês possam perceber. E isso também facilita a realização de algumas contas. Por exemplo, 200 mais 147 mais 200 mais 3. Então, aqui nós teríamos, se nós fôssemos fazer pela ordem, teríamos que fazer da forma como está. Mas como a gente viu que na propriedade comutativa a ordem não importa, né? É uma propriedade da adição, não importa a ordem, porque o resultado vai ser o mesmo, então eu vou fazer 200 mais 147 mais 3. Então, 200 mais 200 dá 400, 147 mais 3 dá 150. 400 mais 150, 550. Essa é uma forma de facilitar as adições que vocês irão fazer. Vamos lá para a seção lápis na mão, é aquela seção que a gente precisa colocar a mão na massa, né? Estar com a ponta do lápis bem feita, o livro organizado, o caderno para anotar as dúvidas, qualquer dúvida para poder tirar nas tutorias, ok? Questão 1. Para cada situação a seguir, marque C se for possível usar a propriedade comutativa para responder sem fazer contas ou marque NC se não for possível usar a propriedade comutativa. Neste caso, faça as contas no seu caderno e responda ao que se pede. Então, vocês vão ler as questões, fazer as continhas e responder com C, NC e justificar, tá bom? Alice e Camilo fazem digitação de texto. Ontem, Alice digitou 12 páginas e hoje digitou 16. Camilo digitou 16 páginas ontem e hoje digitou 12. Quem digitou mais páginas nesses 2 dias? Letra B. Na casa de Augusto foram utilizadas 18.325 litros de água em janeiro, 16.822 litros em fevereiro e 16.542 litros em março. Na casa do vizinho de Augusto, o consumo em janeiro foi de 16.822 litros em janeiro, de 18.325 litros em fevereiro e de 16.542 litros em março. Quem gastou menos água nesse trimestre? Você vai precisar fazer a conta ou pensar e observar bem direitinho os valores que está sendo passado no problema, tá bom? Vamos para a questão C. Valéria fez 185 bombons na terça-feira e 190 na quarta. Vera fez 195 bombons na terça e 180 na quarta. Quem fez mais bombons nesses 2 dias? A mesma coisa, você vai realizar o cálculo e depois você vai conferir com a gente na correção que vai estar disponível no nosso canal, certo? Vamos seguir então. Questão 2. Observe o quadro e escreva todos os números que faltam pensando na propriedade comutativa. Então, olha só, nessa questão é importante lembrar também que o processo inverso à adição é a subtração. Ou seja, para eu conseguir encontrar esse resultado aqui, eu posso pegar 935, que é o maior número, e subtrair por 346, para poder descobrir qual é esse número aqui. Por quê? Isso, porque na propriedade comutativa isso é possível, tá? Na subtração a gente não consegue fazer isso, mas na adição sim. Então, aqui, somente fazer a soma. Nesse caso, eu tenho que subtrair 1.444 menos 651 para saber qual é o valor da minha primeira parcela. Nesse aqui, a mesma coisa. Pego o maior, subtraio pelo menor para conseguir esse resultado. Pego o maior, subtraio pelo menor para conseguir a primeira parcela. E aqui eu só preciso fazer a soma para conseguir fazer o cálculo para conseguir a soma, certo? Questão 3. Quando vamos fazer várias adições em sequência, podemos juntar as parcelas. Pensando em facilitar o cálculo mental, podemos tentar formar dezenas exatas, por exemplo. Acompanhe e complete a resolução ao lado. Você pode também formar centenas ou milhares. Essa aqui eu já fiz para poder explicar para vocês como vocês farão as próximas, ok? Então, eu tenho aqui o número 33, os números 33 mais 18, mais 17, mais 5, mais 22, mais 35. Veja bem, 33 mais 18, cri, cri, cri. Então, assim, eu preciso pensar que o sistema de numeração, o nosso sistema de numeração, ele é decimal. E que contando de 10 em 10 fica muito mais fácil de realizar as contas, principalmente quando a gente deseja fazer isso de cabeça. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vou somar 33 mais 17
Vou somar 18 mais 22, vou somar 5 mais 35, que vai dar 50 mais 40 mais 40 e o resultado final, 130, tá bom? Vocês vão aplicar essa explicação na atividade da questão 3. Então, tem aí, ó. Use essa estratégia para calcular mentalmente as adições em cada item. Então, quais seriam os números que você colocaria, né? Organizado. Olha só, vou fazer isso para ajudar vocês. 54 mais 6. Qual é o resultado? 19 mais 21. Qual é o resultado? 66 mais 14. Qual é o resultado? E aí, no fim, você coloca a soma. Questão 4. Vou te contar os segredos de algumas sequências e você vai escrevê-las. Veja bem. Olha a dica, presta atenção na dica. Letra A. O primeiro termo é 11. Então, eu vou ter que colocar o número 11 aqui, ó, para iniciar a minha sequência. E soma-se 9 a ele para obter o segundo termo. Então, 11 mais 9, qual é o número que dá 11 mais 9 que vai completar aqui no segundo termo? E assim sucessivamente. Para obter o terceiro termo, soma-se 11 ao termo anterior. Então, o resultado desse termo mais 11. A seguir, soma-se alternadamente 9 e 11 para obter os outros termos da sequência. Então, todas as dicas de quais são os números da sequência estão dentro da leitura. Leiam, releiam quantas vezes for preciso e tentem entender o que o problema pede, tá bom? Você percebe alguma característica interessante nessa sequência que você escreveu? Aí você vai prestar bastante atenção e ver se você nota algo de interessante. O primeiro termo é 0 e soma-se 4 para obter o segundo. Essa é a questão B. O primeiro termo é 0. Opa, e soma-se 4 para obter o segundo termo. Então, 0 mais 4, quanto é? Depois, soma-se 6 para obter o terceiro termo. Então, olha só, aqui é 4. 4 mais 6 vai ser... Aí, você vai colocar aqui o resultado. Para obter os outros termos, soma-se alternadamente 4 e 6. Ou seja, uma hora 4, outra hora 6. Uma hora 4, outra hora 6. Alternadamente, tá bom? Questão C. O primeiro termo é 1 e o segundo também. A partir daí, somam-se os dois números anteriores para formar o próximo termo. Então, veja bem a dica. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 1. A partir daí, somam-se os dois números anteriores para formar o próximo. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, e aí vai completando, tá bom? E aí, não esqueçam de acompanhar a correção com a gente lá no canal da turma, tá bom? Vamos seguir. Essa última sequência, só para que vocês fiquem sabendo, ela é apresentada, que foi apresentada na página anterior, ela é conhecida como uma sequência de Fibonacci. O nome dado em homenagem ao matemático italiano Leonardo Fibonacci, ou Leonardo de Pisa, que estudou essa sequência e a utilizou em muitos de seus trabalhos. E aí tem uma informação e tem uma foto do Leonardo Fibonacci. Ele nasceu em 1170 e morreu em 1250. Em qual século Fibonacci nasceu? E em qual século ele morreu? O que vocês precisam lembrar em relação a séculos para poder fazer essa resposta? Nós já trabalhamos isso em sala de aula. Quantos anos ele viveu? Vocês vão fazer a subtração de 1250 menos 1170, ok? Nós também já fizemos atividades bem parecidas com essa na sala. Aqui tem um link do trechinho do Código da Vinci, que é um filme, que fala sobre a sequência Fibonacci, certo? E ele explica como que ela se organiza, tá bom? Vamos seguir então para vocês entenderem um pouco mais também sobre a sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci, ela inicia com os números 1 e 1, sendo os outros termos a soma dos dois anteriores, ou seja, 1 e 1. É o início da sequência. O próximo número vai somar 1 mais 1, que vai dar 2.
E aí, isso vai seguir como regra, vai sempre somar os outros termos, os dois anteriores para ter esse resultado. Então, 2 mais 1, 3. A gente coloca na sequência. Já fizemos 2 mais 1. E agora? 3 mais 2, 5. É o próximo número da sequência. E agora? 5 mais 3, 8. É o próximo número da sequência Fibonacci. E aí eu somo 8 mais 5, que é igual a 13. Próximo número da sequência. E agora eu vou somar o 13 mais 8, que é igual a 21. E aí, sucessivamente. Por quê? Porque a sequência Fibonacci está se referindo a números e os números são infinitos, tá? Então, enquanto você continuar somando, e você pode criar novas sequências também, iniciando a partir do 10, do 15, do 20, do número que você quiser, certo? Essa figura, que é formada usando a sequência de Fibonacci, ela é uma espiral chamada de espiral de Fibonacci. As medidas dos lados dos quadrados pelas quais essa espiral passa são números da sequência de Fibonacci. Vamos conferir para vocês poderem entender. Então, aqui, ó, representa um lado, tá vendo? Aqui onde apareceu aqui o tracinho vermelho, um lado. Aqui, 2 lados, a parte rosa. Aqui, 3 lados, a parte verde. Aqui, 5 lados, na parte lilás. Aqui, 8 lados, na parte azul clara. Aqui, 13 lados, na parte amarela. E aqui, por fim, 21 lados. Ela poderia seguir, como eu falei para vocês, tá bom? Mas essa espiral de Fibonacci, ela vai até o 21 e ela é apresentada dessa forma. Então, ó, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 13 mais 8, 21. Seguindo a regra de que se faz o cálculo das duas parcelas anteriores para se ter o resultado atual. As medidas do quadrado, né, dessa espiral, elas são números da sequência Fibonacci, tá bom? E aqui embaixo vocês têm 2 exemplos, porque na natureza sempre apresenta alguma coisa parecida que pode dar início e dar princípio de que é a sequência Fibonacci. E aí tem o exemplo do girassol, né, dessa flor, do miolo dessa flor, e tem também o caracol, tá bom? Vamos seguir então. Entender. Então aqui, ó, representa um lado, tá vendo? Aqui onde apareceu aqui o tracinho vermelho, um lado. Aqui, 2 lados, a parte rosa. Aqui, 3 lados, a parte verde. Aqui, 5 lados, na parte lilás. Aqui, 8 lados, na parte azul clara. Aqui, 13 lados, na parte amarela. E aqui, por fim, 21 lados. Ela poderia seguir, como eu falei para vocês, tá bom? Mas essa espiral de Fibonacci, ela vai até o 21 e ela é apresentada dessa forma. Então, ó, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 13 mais 8, 21. Seguindo a regra de que se faz o cálculo das duas parcelas anteriores para se ter o resultado atual. As medidas do quadrado, né, dessa espiral, elas são números da sequência Fibonacci, tá bom? E aqui embaixo vocês têm 2 exemplos, porque na natureza sempre apresenta alguma coisa parecida que pode dar início e dar princípio de que é a sequência Fibonacci. E aí tem o exemplo do girassol, né, dessa flor, do miolo dessa flor, e tem também o caracol, tá bom? Vamos seguir então. Bem, nessa questão, na questão 5, você vai inventar uma sequência começando com um número entre 20 e 30. Começando com um número entre 20 e 30. Então, pode ser qualquer número entre 20 e 30 para iniciar. E que use adições na sua formação. A quantidade de parcelas, a quantidade de números que você vai colocar, ela é a seu critério. Essa questão ela é pessoal,
ok? Agora nós vamos iniciar a segunda parte da aula, com o assunto sobre possibilidades. Tá bom? Nós faremos essas atividades a partir da página 15 até a página 17, ok? Então vamos começar. Qual é a chance? No dia a dia, muitas vezes ouvimos falar sobre a chance de algo ocorrer. Vamos ver uns exemplos aqui de quantas vezes a gente utiliza essa coisa de falar e a chance, né? Atualmente não existe chance de se fazer uma viagem no tempo. A chance de ocorrer um grande terremoto no Brasil é quase nula. Um casal tem uma chance em 100 de ter filhos gêmeos. A chance de alguém ganhar na Mega Sena é de 1 em 50.063.860. No jogo de cara ou coroa, a chance de sair cara é igual a de sair coroa. Então, quando a gente fala de chance, a gente está falando de possibilidades, tá? Quais são as chances de acontecer um evento ou de acontecer uma situação? Quais são as chances disso? Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora, tá bom? E aí, o que eu quero lembrar para vocês, antes de mais nada, é que a gente pensa também em quais são as chances quando a gente pensa, por exemplo, uma pessoa está grávida, qual é a chance de ela ter um filho ou uma filha, né? Qual é a chance de, quando pegamos uma moeda e jogamos para cima, qual é a chance de cair cara ou de cair coroa? Qual é a chance, de repente, de cair o número 2 num dado, certo? Então, a gente tem que pensar em algumas coisas que a gente já utiliza no nosso dia a dia em relação a calcular as chances, as possibilidades, ok? Diga aí. Primeiro vamos pensar no que significa dizer que uma chance é quase nula. Nula quer dizer que não existe. E quando diz quase nula, o que seria? O que você entende por uma chance em 50.063.860? É uma chance grande? É uma chance pequena? O que você entende por uma chance em 50.063.860? Quando dizemos que não existe chance, que número podemos relacionar a isso? Não existe chance. Se a gente está dizendo que não existe chance, essa chance é... Confiram, façam a resposta e confiram depois nas correções que vai estar disponível no nosso canal. Lápis na mão, seção lápis na mão. Imagine um jogo de loteria em que você precisa acertar 4 números entre os números de 1 a 6. Escolha 4 números e escreva em ordem crescente. Antes de a professora explicar essa atividade, eu quero dizer para vocês o quê? Que essa questão ela é pessoal. Então, no universo de números de 1 a 6, existe o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. E essa questão está pedindo para que você escolha só 4. Então, de repente, pode ter um amigo que vai escolher o número 1, 2, 3, 4, pode ter outro que vai escolher o número 4, 5, 6 e 3, pode ter outro que vai escolher o número 6, 5, 4 e 2. Então, essa questão ela é pessoal. Você vai escolher 4 números e você vai escrever em ordem crescente esses números, tá bom? E depois você vai escrever todas as possibilidades de escolher 4 números. E, em seguida, responder as questões propostas, que é: que chance você teria de acertar, escolhendo esses 4 números? E depois você vai comparar seus números com os de um colega. Quando, professora? Na tutoria. A gente vai utilizar as tutorias para tirar dúvida e para fazer essas questões que pede para serem coletivas, né? E que a gente não consegue fazer porque o nosso colega não está em casa, tá bom? São os mesmos? Qual de vocês dois tem mais chance de acertar os 4 números? Então, no dia da tutoria, as professoras irão selecionar 2 alunos para que façam as comparações. E depois de 2 em 2, a gente vai fazendo essa dinâmica. Tudo bem? Vamos seguir então. Se você pudesse escolher 4 números entre os números de 1 a 8, quais números você escolhia? Veja que o universo de números ele aumentou. Na questão anterior era de 1 a 6. Agora você tem 2 números a mais para você escolher. Então, no universo de 1 a 8, quais números você escolhia? Só pode 4, tá bom? Sua chance de acertar na escolha de 4 números seria maior ou menor do que com os números de 1 a 6? Então, veja, a questão também é pessoal.
Pode ser que de repente um colega coloque um número e você escolha alguns números que você não escolheu ou que sejam comuns, apenas 2, ou apenas 3, ou apenas 1, tá bom? Questão 2. Em uma caixa há 8 bolinhas, 5 vermelhas, 2 verdes e 1 roxa. Apenas uma será retirada da caixa, sem olhar. Escreva as cores das bolinhas em ordem decrescente da chance de ser sorteada. Então, veja bem, se você tem 5 bolinhas vermelhas, 2 verdes e 1 roxa, qual é a maior chance que caia? Qual é a chance que caia, por exemplo, uma bolinha roxa? Está dizendo, 1. Qual é a chance que caia uma bolinha verde? 2. Qual é a chance que caia uma bolinha vermelha? 5. Está pedindo que escreva em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, a chance de serem sorteadas bolinhas nessas cores citadas, tá bom? E aí você em seguida vai explicar a sua resposta. Essa é a seção lápis na mão. Na seção Vamos Brincar, ele pede para que faça também com um colega. Como vocês não têm esse colega em casa, vocês podem fazer com algum dos familiares de vocês, tá bom? Logo porque esse jogo ele é interessante e é muito importante para que vocês possam fazer as atividades seguintes. Então, na seção Vamos Brincar, a brincadeira é par ou ímpar com cartas. Vocês vão destacar as cartinhas do material de apoio, vocês vão precisar de lápis e papel para anotar as pontuações e aí vocês vão se reunir com um familiar de vocês e utilizar apenas um conjunto de cartas que está lá no material de apoio de vocês. Aí vocês vão embaralhar as cartas, formar um monte com os números virados para baixo e aí, alternadamente, cada um vai escolher par ou ímpar e virar a carta de cima do monte. Se acertar, marca um ponto. As cartas não voltam para o monte, tá? Se virar a carta que é um trevo, sem ser colorido, marca um ponto e tira mais uma carta. Se virar a carta com trevo amarelo, passa a vez, tá bom? Então, vocês façam e depois na tutoria a gente vai conversar com vocês para saber como é que foi essa experiência, tá? Vamos lá? Outra seção lápis na mão, ainda do assunto sobre possibilidades. Então, quantas cartas são usadas no jogo par ou ímpar com cartas? Você tem aí no seu material de apoio, você vai contar e vai registrar. E também quantas cartas são numeradas, tá bom? Algumas têm desenho, então quantas são numeradas? Quais são as chances de tirar uma carta com um número de 2 algarismos? Ou seja, qual é a chance de tirar um número acima do número 10? Né? Tá bom? E aí você vai responder essa questão e você vai conferir depois na correção com a gente. Letra B. Quais são as chances de sair um número com apenas um algarismo? Um algarismo. Então, dá uma olhadinha, confere, conta direitinho nas cartas que você tem nas mãos que você retirou do material de apoio. E aí você vai me dizer, na sua opinião, né? Claro, esse é um jogo justo e você vai explicar a sua resposta. Essa é uma outra questão que a gente vai voltar a perguntar e conversar com vocês também na tutoria, certo? Questão 2. Thelma e Edgar estão jogando par ou ímpar com cartas. Agora é a vez de Edgar. Veja como está o jogo. Aí tem os números, olha, 1, 2, 3, 5, 6, 1, tem um trevo e tem o número 10. Edgar tem mais chances de pontuar escolhendo par ou pedindo ímpar? Veja bem, tem o número 1, 2, 3, 5, 6, 7, o trevo e tem o número 10. Então, o que você precisa fazer? Você precisa contar quantos números pares tem, quantos números ímpares tem e quantos números ainda terão para que eles puxem das cartas viradas. E assim você vai conseguir ter na sua cabeça a possibilidade de sair um número ímpar ou um número par, tá? Vamos seguir. Questão B. Em outra partida, o jogo estava assim. Número 1, 3, 5, 7, 9, 10 e o trevo amarelo. Era a vez de Thelma e ela marcou um ponto. Ela escolheu par ou ímpar? Veja bem, olha só os números que estão expostos. Qual será o número que a Thelma escolheu? Qual era a chance da Thelma tirar uma carta ímpar? A gente precisa fazer a mesma coisa, contar a quantidade de números ímpares que já saiu e que ainda tem dentro do baralho virado
e depois contar a quantidade de números pares. Tudo bem? Então façam as atividades, caprichem na execução, se esforcem o máximo e depois confiram nas correções que vai estar disponível no nosso canal. Beijo, obrigada, até a próxima aula.